Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando mais um pouquinho sobre a evolução dos mamíferos na Era Mesozoica. Bom, para quem não sabe ou não se lembra, a Era Mesozoica é uma era, né, aí da história, né, do nosso planeta Terra, marcada principalmente, né, aí no imaginário popular pela presença, né, e o domínio aí dos dinossauros, né, dos grandes dinossauros. E, no entanto, o que muitas vezes as pessoas não sabem é que também durante a era Mesozoica é que se originou o grupo que nós pertencemos, né, que é chamado de mamíferos. Os primeiros mamíferos datam do final do período Triássico, algo em torno de 225 milhões de anos atrás. Portanto, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros mamíferos, falaremos um pouco sobre algumas de suas características, o que define um mamífero, né, do ponto de vista paleontológico, e também falaremos um pouquinho sobre a relação de parentesco, né, entre esses grupos. Eu fiz um primeiro vídeo aqui no canal um tempo atrás falando sobre a evolução dos mamíferos, que era uma resposta, na verdade, a uma afirmação dos criacionistas, dizendo que não tinha, né, nenhum tipo de fóssil que mostrava transições entre uma coisa que não era um mamífero, uma coisa parecida com um réptil, por exemplo, e um mamífero. Então eu fiz um vídeo, vocês podem conferir aqui no canal, depois eu vou deixar aqui, né, nos comentários fixados, né, o link desse vídeo, onde eu falei sobre a evolução, né, de um grupo de vertebrados terrestres ancestrais, né, dos mamíferos, que são chamados de sinodontes. Na verdade, tem outros grupos, né, tem outros tipos de sinápsidas que não são sinodontes, que eu abordei naquele vídeo também, mas eu falei dos sinodontes também. E naquele vídeo nós fomos vendo como que as características foram gradativamente, né, aos poucos se tornando muito parecida com um dos mamíferos. Então, coisas que tinham características compartilhadas com répteis, como por exemplo, postura de ovos, o próprio posicionamento dos membros locomotores, o número de costelas, os dentes, né, a diferenciação dos dentes, uma série de características no crânio, tudo isso ele foi sofrendo, né, foi sofrendo modificações ao longo do tempo, até que no final da Era Paleozoica, início da Era Mesozoica, nós temos de fato os primeiros aí sinapsídeos, né, os sinápsidas, com características mais parecidas com de mamíferos, e finalmente os primeiros mamíferos aparecem, né, aí mais ou menos da metade para o final do período Triássico. Portanto, como eu disse, esse vídeo, nessa série, eu pretendo que se torne uma série, na verdade. Então hoje nós vamos falar sobre sobre três grupos, né, de mamíferos, no caso, alguns deles que teriam vivido aí no final do período Triássico ou no início do período Jurássico, né, algo entre 225 e 200 milhões de anos mais ou menos. E nos próximos vídeos é que nós vamos falar sobre outros grupos de mamíferos. Então, provavelmente vai sair uma série aí de bastante vídeos falando, né, sobre evolução dos mamíferos no registro fóssil durante a Era Mesozoica. Então, provavelmente eu vou ter que dividir em vários grupos, e ainda eu vou fazer uma série de vídeos lá na frente falando sobre o Cenozoico. Beleza? Bom, então é isso e vamos para o vídeo. Atualmente, os mamíferos eles são classificados em dois grandes grupos. Um deles é chamado de Prototéria, que inclui mamíferos como, por exemplo, os ecdinas e também os ornitorrincos, que são mamíferos bastante estranhos, né? Pelo menos para nós que moramos no Brasil. Esses animais eles vivem na Austrália e eles retêm algumas características ancestrais, como, por exemplo, a postura de ovos, dentre outras características. E o outro grande grupo inclui os Theria. Os Theria eles são divididos também em outros dois grupos, chamados Metatheria e Eutheria. Os Metatheria incluem mamíferos que nós conhecemos como marsupiais, que também vivem ali na região da Austrália, como, por exemplo, cangurus, koalas, os wombats, e também outros tipos de marsupiais que vivem na América do Sul, inclusive em território brasileiro, que inclui, por exemplo, as cuícas ou os gambazinhos. Já os Eutheria seriam aqueles mamíferos que nós conhecemos como placentários, que inclui a grande maioria dos mamíferos que provavelmente você já deve ter visto na vida, como, por exemplo, felinos, elefantes, roedores, primatas, inclusive nós mesmos seres humanos.
Mas o que é exatamente um mamífero? Definir um mamífero também não é uma tarefa tão fácil, tão simples assim como vários conceitos em ciência, mas aqui nós vamos partir de uma definição proposta por Tom Kemp em seu livro Origem e Evolução dos Mamíferos. Segundo esse autor, um mamífero seria nada mais do que um sinápsida que possui articulação entre o dentário e o escamosal, e também oclusão precisa entre os molares superiores e inferiores, além de apresentar um componente transverso de movimento da mandíbula. Mas o que seria um sinápsida exatamente? Um sinápsida seria nada mais do que um vertebrado tetrápode que apresenta uma abertura extra na parte de trás do crânio chamada de fenestra temporal. No caso, os mamíferos eles são os únicos representantes atuais, viventes deste grupo de vertebrados. Mas existiram na história da evolução dos mamíferos outros vertebrados do grupo dos sinápsida que estão extintos. Sobre esses animais eu falei um pouquinho naquele outro vídeo onde eu fiz aquela resposta aos criacionistas em relação à evolução dos mamíferos. Então vocês podem conferir lá esse vídeo. No que diz respeito à articulação dentário-escamosal, nós estamos nos referindo ao dentário, que é o único osso que compõe a mandíbula dos mamíferos atuais. E esse dentário ele possui uma articulação direta então com o osso do crânio chamado de escamosal. Nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, ali na figura ilustrada do lado esquerdo, o osso do dentário presente na condição ainda de um sinapsídeo ancestral, de um sinápside ancestral. Então nós podemos perceber que o dentário ele ocupa mais ou menos metade da mandíbula, é aquele primeiro osso pintado ali de uma cor um pouco mais bege. Enquanto que nós também podemos observar outros ossos, além do dentário, como por exemplo em azul o osso angular, em amarelo o osso articular. E esses ossos eles são observados inclusive em outros grupos de vertebrados atuais, como répteis e aves. Neste caso, o osso articular ele tinha uma articulação direta com um outro osso do crânio marcado em verde chamado de quadrado. Só que o que aconteceu na história da evolução dos mamíferos é que tanto o osso quadrado quanto o osso articular, eles foram perdidos. Na verdade, não foram exatamente perdidos nos mamíferos, mas eles se transformaram em outros ossos, No caso, o osso quadrado ele se transformou no osso bigorna e o osso martelo ele se originou a partir do articular. Então, aquilo que formava o articular virou um osso martelo. E esses ossos, eles compõem hoje o conjunto de 3 ossos do ouvido médio dos mamíferos, além do estribo, que é um osso que já estava presente nos ancestrais dos mamíferos e também está presente em outros vertebrados. Sendo assim, o que aconteceu ao longo da história da evolução dos mamíferos é que o osso quadrado se transformou em bigorna e o osso articular se transformou no osso do martelo. Esta mandíbula, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, mostra aí uma condição atual de um crocodilo, por exemplo, um crocodilo recente, indicado aí por essas cores diferentes os ossos da mandíbula dos crocodilos. Só apenas para exemplificar que essa condição de uma mandíbula composta por outros ossos além do dentário, ela está presente ainda em grupos de vertebrados atuais, que inclui répteis e aves. Mais uma vez, essa imagem é de um crânio, a reconstituição de um crânio de um fóssil de uma ave, o Ictiornis, e nós também podemos observar aí os mesmos conjuntos de ossos compondo a mandíbula desse animal. Em relação ao componente transverso, quando nós nos referimos a esse movimento transverso, nós estamos falando de um movimento lateral, um movimento transversal que a mandíbula dos mamíferos fazem ao mastigar, durante o processo de mastigação, e esse movimento rotacional da mandíbula é algo tipicamente encontrado em mamíferos. Tanto as características dentárias quanto essa característica de rotacionar a mandíbula é algo bastante presente nos mamíferos, uma característica típica e que dá a habilidade dos mamíferos então de poderem mastigar o seu alimento de uma forma bastante singular. Pode até ser, na verdade, que exista outros grupos de vertebrados que consigam mastigar o seu alimento. Répteis, alguns deles fazem isso também, mas não da forma como os mamíferos fazem. Além disso, outros grupos de vertebrados, como crocodilos, em geral, por exemplo, eles não conseguem sequer movimentar a mandíbula de uma forma rotacional, então eles não chegam a mastigar. Eles só conseguem fazer o movimento de abrir e fechar da boca.
Em relação aos primeiros mamíferos, né, que são encontrados aí durante a Era Mesozoica, nós podemos listar pelo menos alguns deles, né? E no caso, o Adelobasileus, provavelmente até o momento, ele é talvez o primeiro mamífero, né, conhecido no registro fóssil, e ele é datado mais ou menos de 225 milhões de anos. E ele foi encontrado na região do Texas, né, nos Estados Unidos. Portanto, muitos autores consideram Adelobasileus como o primeiro mamífero. Infelizmente, muitos desses fósseis, desses primeiros mamíferos, eles são fósseis bastante fragmentários, né? Então, são porções, são partes pobremente preservadas, mas que preservam algumas partes, pelo menos para nos dar, né, alguma informação o suficiente para que a gente entenda que aquele fóssil de fato pertença a um mamífero. Nesse caso, o Adelobasileus, né, o que se preservou deste animal foi um pedaço do crânio. Então, do lado esquerdo, vocês conseguem observar uma reconstituição, né, desse crânio, desse fóssil do Adelobasileus em vista de cima. Tá? Então, nós estamos vendo da parte de cima e no círculo, no primeiro círculo ali, inclusive indicado pela seta, é onde nós observamos duas estruturas, né, duas protuberâncias que seriam os côndilos occipitais, que seria duas estruturas presentes do lado ali do forame magno, que é aquela abertura que nós temos no crânio, onde se encaixa a primeira vértebra da coluna vertebral. Então, a presença desses dois côndilos occipitais, né, nós podemos observar no crânio, que é algo tipicamente de mamíferos, e também em vista lateral, do lado direito, né, da imagem da tela de vocês, a gente vê também a reconstituição aí do crânio, sendo apontado, destacado ali pelo círculo vermelho e a seta, um osso chamado de alisfenoide, que também é um osso presente no crânio dos mamíferos, que compõe aí parte, né, da caixa craniana. Além de outras estruturas ali, né, de passagens de nervos, que eu não vou ficar dando muitos detalhes. Mas o fato é que, na verdade, essas estruturas já são suficientes para nós identificarmos, né, esse crânio como pertencente já aos primeiros mamíferos. 25 milhões de anos mais para frente, né, datado em torno de 200 milhões de anos, já no início então do Jurássico, né, do período Jurássico da China, nós temos a presença de um outro fóssil, né, bastante icônico para a evolução dos mamíferos, que é o Sinoconodon. O Sinoconodon, ele era um organismo, né, um animal que apresentava, baseado, né, nas evidências deixadas pelos restos fósseis, né, desse organismo, ele apresentava uma articulação também entre o dentário escamosal, que é uma das características, né, tipicamente encontrada em mamíferos. Apresentava nas suas mandíbulas, né, apenas 5 dentes pós-caninos, ou seja, depois dos dentes caninos, né, e eles eram multicuspitados, ou seja, apresentavam várias cúspides, né. Uma estrutura chamada cíngulo, não era observada, aparentemente ela estava ausente nesses animais. O crânio ele apresentava mais ou menos um comprimento aí total de 6 centímetros, então era um animal até que relativamente grande, né, comparado aí com outros fósseis conhecidos, né? E eles apresentavam também uma outra característica típica, que é a projeção de um osso também da parede, né, da parte lateral do crânio, chamado petroso, que era uma região onde estava incluída ali, na verdade, uma estrutura, né, do nosso ouvido chamado cóclea, que seria parte aí do nosso ouvido interno. Então, a expansão desse osso indica provavelmente que essa cóclea era mais desenvolvida. Os dentes posteriores, ou seja, da parte de trás, aparentemente não fazia uma oclusão 100% precisa, né, no caso, entre os dentes molares, né, ou pré-molares. E também há evidências, né, de que alguns desses dentes posteriores eles foram substituídos várias vezes durante a vida desse animal. O que é algo interessante, visto que uma característica tipicamente encontrada em mamíferos é a difeodontia, que seria a substituição dentária, né, dos dentes premolares, né, caninos, por exemplo, e incisivos também, né, uma única vez na vida. No caso dos mamíferos atuais, apenas os dentes molares não sofrem substituição. E neste caso, parece que alguns desses dentes posteriores, né, como premolares e caninos, parecem ter sido substituídos mais do que uma vez na vida deste animal. Em relação à oclusão, né, que eu mencionei agora há pouco, a oclusão dentária,
Quando nós nos referimos a essa característica de oclusão, seria o contato existente, né, que existe entre os dentes molares superiores, né, da maxila, em contato com os dentes molares inferiores, que é da mandíbula, né? Quando esses dentes eles se tocam, né, durante o movimento da mandíbula, né, quando ela está fechada, e geralmente esse contato ocorre de forma que um dente molar superior ele fica posicionado ali mais ou menos entre dois dentes molares inferiores. Então isso é o que a gente chama, né, de oclusão dentária, que é uma característica tipicamente de mamíferos, né? Neste caso, no Sinoconodon, aparentemente essa característica ainda não estava totalmente aí formada, né? Mas, além desses dois mamíferos basais, o Adelobasileus e o Sinoconodon, também existe um outro grupo de mamíferos que é discutido, ele é bastante controverso, então alguns autores às vezes nem os consideram tanto assim como um mamífero, outros colocam dentro do grupo já dos mamíferos. Esse grupo ele é encontrado também em rochas datadas do Triássico Superior, entre 235 e 201 milhões de anos, mais ou menos, isso da região da Alemanha, e também foram encontrados já fósseis, né, datados do Jurássico Superior, algo entre 161, mais ou menos, e 145 milhões de anos atrás, na região da Tanzânia. Esses fósseis eles também são bastante enigmáticos. Aparentemente, eles tinham na mandíbula 4 dentes incisivos, um diástema, que seria um espaço separando os dentes da frente, né, que são os incisivos, dos dentes caninos. Apresentavam um canino na mandíbula, apresentavam 4 dentes pré-molares e 3 dentes molares também multicuspitados com raiz dupla, ou seja, que são características bem aí típicas, né, presentes, né, em alguns grupos de mamíferos. Alguns fósseis, né, que já foram descritos incluem o dos gêneros Aramia, Tomásia e também Aramiávia. O Aramiávia tinha, por exemplo, uma dentição totalmente mammaliana, né, do tipo mamífero. No entanto, infelizmente, o dentário, né, que seria a mandíbula o único osso componente da mandíbula, é muito pouco preservado, né, pobremente preservado, e, portanto, há dúvidas, né, quanto à presença, né, do côndilo do dentário, né, se ele de fato estava presente ali e se havia essa articulação diretamente ali com o osso escamosal. O crânio ele possuía também mais ou menos 4 centímetros de comprimento. Em geral, eles eram animais pequenos, né, de hábitos herbívoros ou onívoros. E as relações filogenéticas, como já disse, né, no início, elas são bastante incertas, né? Mas alguns autores até os colocam como parentes, né, ou grupos basais dos multituberculados, que são outros mamíferos que nós vamos falar mais para frente. Bem, em suma, o que nós temos aí de grupos então de mamíferos que são mais basais, ou seja, datados aí mais ou menos do final do período Triássico, início do Jurássico, são esses 3 grupos, né, que eu mencionei, então o gênero representados pelo gênero Adelobasileus, Sinoconodon e também os controversos Aramidas, né? E nesse caso, só para que vocês tenham uma noção, né, do posicionamento filogenético, ou seja, da posição na árvore evolutiva dos mamíferos, né, esses mamíferos eles se encontram lá na base. Então, indicado ali, né, nessa árvore evolutiva que vocês estão vendo na tela, em vermelho, estão ali esses 3 primeiros grupos de mamíferos. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos dar uma olhada, então, com mais detalhes nos outros grupos que surgem aí mais ou menos na mesma época, um pouco depois desses primeiros mamíferos, né, que inclui o grupo dos Morganocodonta, Docodonta, partindo aí até os multituberculados, e chegando finalmente nos térios, né, que inclui marsupiais e placentários. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo de hoje. Como eu disse, era apenas um resumo sobre os primeiros fósseis de mamíferos, né? Nós tratamos aí de 3 grupos apenas, né, e a relação de parentesco entre eles. Nos próximos vídeos, então, nós vamos falar sobre outros grupos, né, que viveram durante o Jurássico e Cretáceo. Provavelmente eu devo fazer aí pelo menos uns 3, 4 vídeos falando sobre os próximos grupos de mamíferos da Era Mesozoica. E depois, mais para frente, eu faço uma série de vídeos também sobre o Cenozoico. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.